que eu devo incluir no momento de fazer o manual de identidade visual? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje aqui no... Então, para quem chegou aqui agora, esse é o programa no qual a gente responde as perguntas e dúvidas de alguns dos nossos alunos, e você pode colocar a tua pergunta aqui no comentário para a gente responder também. E a pergunta que a gente recebeu é do Aleste Chester, de Cuiabá. E ele comenta: já vi tantos manuais de marca com várias aplicações técnicas, muitas das quais eu acho desnecessário para o cliente. O que devo conter no manual de marca? E é claro, 2 vídeos atrás a gente fez um episódio respondendo uma outra pergunta, que era o que deve conter na identidade visual. Então eu não vou falar disso, tá lá no outro vídeo, volta lá. Aqui eu vou falar do que deve conter no manual. Mas ele tem uma segunda parte da pergunta que eu vou responder no final, que é: esse material cobrado à parte do projeto? Então bora lá. Sobre o que a gente tipicamente vai incluir no manual, e aí eu acho que é bem importante dizer que cada cliente, assim como você falou do seu, talvez tenha algumas coisas que sejam desnecessárias, podem demandar de coisas diferentes. Mas eu vou responder o que eu acho que é o mínimo, o óbvio, o básico que todo manual de marca deveria ter. Para começar, malha construtiva e espacejamento. Eu prometo no próximo vídeo falar um pouquinho do porquê malha construtiva e espacejamento é importante como algo técnico dentro do manual. Muitas marcas têm modelos de assinatura. Quando ela tem um símbolo e um logotipo, a gente tem que combinar esses elementos. E no outro vídeo também eu comentei da marca do Bradesco, que você tem o símbolo acima do nome, o símbolo à direita do nome, à esquerda do nome, em diferentes proporções. E essas configurações de arranjo, de símbolo e logotipo tem que estar no manual. É isso que a gente chama de assinaturas visuais. E aí vale a pena abrir um parênteses. Cada empresa, cada profissional dá alguns nomes diferentes para esses componentes. E não é só no Brasil, lá fora eu já mapeei, já falei isso em outros vídeos, porque é uma questão de como cada um faz. Não existe uma terminologia oficial quando a gente fala desses componentes no manual. Então essas configurações de assinatura impedem que alguém vá lá e fale: vou aumentar o símbolo e diminuir o logotipo, ou mudar essas proporções. Claro que nenhum manual vai ter todas as assinaturas necessárias, mas as configurações principais são importantes a gente ter ali, e exceções podem ser estudadas na mão de um ótimo profissional. O que a gente não quer é que um fornecedor comum ou simples, o corriqueiro daquela marca, fique fazendo alterações sem necessidade. Na sequência, a área de proteção da marca, que também é chamada de área de não interferência, área de respiro. É basicamente um espaço que a gente tem que deixar livre ao redor de cada uma daquelas assinaturas. Às vezes uma proporção de uma letra, uma proporção do símbolo, nunca é exatamente em centímetros, milímetros ou metros, porque é uma proporção na medida que a gente aumenta aquela assinatura visual. Então, tipicamente é algo que está na própria assinatura, uma proporção do símbolo ou de uma letra do logotipo. Cada projeto a gente também adapta isso de uma maneira diferente. E essa é a área que não pode ter nenhuma interferência, tem que ter pelo menos essa mínima borda de um texto, ou da própria borda da página, ou de uma fotografia, isso, claro, quando a marca não for inserida em cima da própria fotografia. A gente tem que incluir como variar aquela assinatura para as versões preto e branco, monocromáticas e, obviamente, a colorida. Algumas marcas elas só vão ter uma versão totalmente colorida e uma versão preto e branco. Tá? Outras vão ter versões totalmente coloridas, duotone com 2 cores e monotone com apenas uma cor. E em todas essas você tem que inserir o positivo e o negativo, que é como ela funciona no fundo claro e no fundo escuro. Então, uma assinatura preto e branco é fácil, uma versão branca no fundo preto, preto no fundo branco, o que não significa nem sempre inverter as cores, mas isso fica para um outro vídeo. E nas monocromáticas também, se a tua marca é verde, como ela funciona branca no fundo verde ou verde no fundo branco. Você tem que dar essas diretrizes, inclusive o leque, o enxoval de arquivos prontos, para evitar que alguém tenha que ficar manipulando o arquivo. É comum e indicado que você pelo menos dê as configurações CMYK para gráfica, para mídia impressa, e RGB para uso na internet. Claro que você pode incluir ali o correspondente Pantone, até para ficar mais fácil a gestão da marca, quando você tem que derivar aquele Pantone para gráfica, para outros códigos Pantones de tecido ou outras configurações de tinta de referência. Eventualmente você vai colocar um hexachrome também para uso de internet se você quer chegar nessa exatidão. Mas pelo menos a conversão quais são as cores em CMYK e em RGB são as mais importantes. E claro, fornecendo os arquivos já pronto
para uso. É bacana a gente colocar uma seção de usos proibidos, do que não pode ser feito com a marca. E tipicamente muita coisa óbvia, não pode esticar, espremer, alterar cor, colocar um drop shadow, colocar sombrinha na marca e outras alterações que muitas vezes são feitas. É uma parte que, mais do que exemplificar tudo, é dar aqueles exemplos mais óbvios e comuns para alguém que é um pouco mais leigo pegar o material e falar: opa, não é só como usar, tem coisas que são proibidas, então é melhor eu seguir aquelas regras. Então, claro que você não vai vislumbrar nesse processo todas as possibilidades de erros equivocados, mas aquelas que a gente sabe que na hora que cai na mão de um amador são mais comuns. Se o projeto tiver, obviamente, a indicação de tipografia para uso, não a da grafia do logo, mas tipografia para uso para texto, pode ser interessante, aí já como uma coisa um pouco mais completa de um manual, o manual mais completo teria isso, indicar qual variação daquela fonte é para título, para texto, uso de caixa alta, caixa baixa, espacejamento entre linhas, tamanhos indicados do uso da tipografia. Então esse tipo de conteúdo também pode indicar, mas aí já não seria mais aquilo que eu falei de um guia mais básico, mas sim de um guia mais elaborado. A redução, o tamanho mínimo de uso, é uma outra coisa muito comum. Não acho que ela entraria no manual básico do básico, mas eu acho que ela é importante para evitar que a marca seja usada em tamanhos menores do que mais indicado. O que acontece hoje, na verdade, é que a gente cria identidades visuais que você consegue, às vezes, diminuir para o tamanho de 1 centímetro, e você não vai usar aquela marca em 1 centímetro nem em nenhum cartão de visita, em nenhum lugar. O problema é que essa tradição de querer fazer essa redução a 15 milímetros, 10 milímetros, que não faz tanto sentido para a mídia gráfica, também não faz muito sentido para outras aplicações. Hoje, talvez o mais importante seja a gente se preocupar com a redução em pixels para uso em tela, mas também a resolução dos celulares, das telas de computadores ampliou tanto nos últimos anos que daqui a pouquinho isso não vai ser uma preocupação. Ainda assim, você tem questões, por exemplo, no mercado de moda, de qual é o tamanho mínimo para um bordado ou outras aplicações desse tipo. E elas devem, claro, interferir principalmente no momento que você faz o design da marca. No manual, é apenas afirmando qual é o limite que tem que ser respeitado. E quando a gente fala de aplicações, isso é uma questão muito daquilo que foi combinado com o cliente. É normal a gente incluir algumas simulações, até porque a gente já fez aqueles mockups todos para apresentar para o cliente, coloca no manual ali para enriquecer um pouco. Mas isso também é uma opção de como vai ser trabalhado e se aquela simulação ali é um projeto final para ser utilizado ou apenas uma indicação de uso. E aí a segunda parte, como cobrar, ou pelo menos como a gente cobra por esse trabalho. Eu acho que é legal falar de quando a gente começou, e quando começou foi mesmo antes da empresa, tá? A empresa foi fundada em 2003, mas eu já trabalhava como autônomo antes disso. No começo, eu incluía o manual de identidade visual no preço e no momento da venda mostrava: o meu projeto inclui o manual de identidade visual. E aí, tipicamente, era aquela coisa: uau, ninguém me ofereceu isso, porque realmente ali, ainda como autônomo, 97, 98, depois como empresa, 2003, 2004, 2005, a maior parte dos profissionais não entregava isso como parte do projeto. E a gente tinha um modelinho ali que a gente fazia e funcionava muito bem. À medida que a gente foi começando a alcançar empresas um pouco maiores, empresas de médio porte, a gente viu que fazia sentido no orçamento fragmentar os valores, porque senão o cliente passava a olhar por um valor maior, como tudo isso por uma identidade visual, e aí a gente separava qual era a etapa de pesquisa, qual era a etapa de criação, qual era a etapa de exportação dos arquivos e qual era a etapa de confecção do manual. Então, claro, às vezes pintava aquele cliente e falava: e se eu quiser um desconto? Falava: não tem desconto. Mas eu preciso. Então, corto o manual e aí sempre lá na frente ele sentia falta, incluía. Então, acabava funcionando como uma maneira de justificar ali a necessidade do projeto depois. Afinal, obviamente, o manual faz falta no dia a dia. Hoje a gente acaba trabalhando sempre com ele com valores separados, todo o projeto é fragmentado em valores para explicar para o cliente quanto custa cada etapa, e nas opções de manual a gente dá 3 ali grandes opções, uma opção de manual mínimo com a parte de informação mais técnica, até um mais completo, que inclui diagramação, né, todas as diretrizes de diagramação, materiais detalhados em relação não só a um CMYK RGB, mas Pantone, Hexachrome, outros tipos de conversão de paletas, às vezes até para pintura de parede. Então a gente oferece um leque bastante variado de detalhamentos em 3 modelos. Então o mínimo, o amplo e o que seria o completo. E isso também é usado como uma estratégia no momento da negociação. Se a gente acha que aquele cliente
precisa de um manual mais completo, oferece completo, se negociar, ok, vamos descer para o do meio. Mas também mostra muitas vezes o nosso compromisso com o cliente quando a gente fala, olha, o mais completo é bonitão, mas você não precisa, vamos ficar no intermediário, no do meio, que ele vai ter aquilo que você precisa. E isso também ajuda a equilibrar a previsão de tempo de trabalho que a gente vai ter naquela etapa e, obviamente, equilibrar quanto a gente tem cobrada por aquela etapa sem ter prejuízo, tendo lucro e viabilizando o projeto. Então, basicamente é assim que a gente trabalha em relação ao mínimo que o manual tem que conter e como a gente cobra. E aí ficou em aberto a pergunta para o próximo vídeo, que é: e essa história da malha construtiva ainda é importante num projeto de marca, no manual de identidade visual? Então, fica com a gente, dá o dedo no like, compartilha, segue, faz aí o que é necessário para a gente aparecer para alguém como você e para você ser notificado quando o nosso próximo vídeo entrar no ar.